Minha esposa disse: eu gosto de homens musculosos. Pena que eu seja casada com você. Quando eu respondi dizendo que ela estava gorda, ela explodiu. Acabamos nos divorciando, e eu fiquei com a guarda total do nosso filho. Darian vinha agindo de forma estranha nos últimos meses, sempre reclamando de tudo. Tenho 35 anos e sou casado com a Darian há 2 anos. Ela tem 32. Temos um filho de 1 ano. Estou escrevendo isso porque preciso organizar tudo o que aconteceu e porque, sendo honesto, ainda tenho dificuldade para entender em que momento deixamos de ser o time que eu acreditava que éramos. Não estou aqui para me justificar nem para pintar alguém como um vilão absoluto. Quero apenas relatar o que vivi e o que senti, da forma mais clara possível. Quando nos casamos, Darian era uma pessoa diferente. Sempre foi vaidosa, cuidava muito da própria aparência, se arrumava até para ir comprar pão. Isso nunca me incomodou. Pelo contrário, sempre achei que fazia parte da personalidade dela. Eu trabalho como contador em uma empresa grande. Tenho jornadas longas, mas estáveis. Nunca nos faltou o básico e, durante a gravidez, fiz o possível para estar presente em tudo. Acreditei que o casamento tinha nos dado uma base mais sólida, mas com o tempo comecei a notar mudanças que, no início, atribuía ao cansaço e à adaptação à vida com um bebê. Depois do casamento, Darian foi se tornando, pouco a pouco, mais explosiva. Se irritava com facilidade, reclamava por coisas mínimas e parecia carregar uma frustração constante. Eu tentava ser paciente, escutá-la, não responder na mesma intensidade. Dizia a mim mesmo que aquilo era normal, que ser mãe de primeira viagem não é fácil, que o corpo dela tinha mudado e que a rotina também. Antes do nascimento do nosso filho, conversamos sobre como iríamos nos organizar. Eu sugeri que, pelo menos nos primeiros anos, ela ficasse em casa. Não por controle ou por uma ideia rígida, mas porque meu trabalho cobria nossas despesas e eu achava que seria mais tranquilo para ela e para o bebê. Darian nunca concordou com isso. Desde antes do casamento, dizia que não queria depender financeiramente de ninguém e que o sonho dela era ter o próprio negócio de unhas. No fim, eu cedi. Não porque estivesse totalmente convencido, mas porque entendi que aquilo era importante para ela se sentir realizada. Aluguei um pequeno espaço comercial a 2 quadras da nossa casa. A localização era boa, não exigia grandes deslocamentos e dava a independência que ela tanto pedia. Fiquei responsável pelo contrato, por alguns móveis básicos e pela documentação necessária. No começo, ela parecia animada. Passava horas planejando cores, designs, promoções. Eu a apoiei, mesmo quando isso exigiu que eu ajustasse meus horários para ajudar mais com o bebê. Mas, com o passar dos meses, algo se quebrou. Darian começou a se mostrar distante comigo. Não era apenas cansaço. Era uma postura arrogante, como se qualquer coisa que eu dissesse fosse uma crítica. Se eu perguntava como tinha sido o dia no salão, ela respondia de forma seca. Se eu sugeria algo prático, interpretava como um ataque. Passei a sentir que andava em campo minado dentro da minha própria casa. Após a gravidez, o corpo dela mudou. Ela ganhou peso, algo completamente normal. Eu nunca tive problema algum com isso. Jamais fiz comentários negativos ou comparações. Pelo contrário, tentei fazê-la se sentir desejada, mostrar que continuava sendo atraente para mim. Mesmo assim, Darian começou a me culpar pelo ganho de peso dela. No início, achei que fosse brincadeira, uma forma estranha de expressar insegurança. Com o tempo, percebi que não era. Em mais de uma discussão, ela disse que estava daquele jeito por minha culpa, por causa da gravidez, do estresse da casa, por ter abandonado certas rotinas. Eu tentava explicar que não fazia sentido procurar culpados, que o corpo dela tinha passado por algo enorme ao gerar nosso filho. Mas ela não queria ouvir. Houve uma briga que marcou um antes e um depois. Foi numa noite em que a discussão escalou rápido. Darian, claramente irritada, disse que estava gorda por minha culpa e que eu tinha a obrigação de pagar uma lipoaspiração para ela. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Não pelo aspecto estético, mas pela forma como ela falou, como se fosse uma dívida minha com ela.
Respondi com calma que poderíamos pensar nisso no futuro, quando nosso filho fosse um pouco maior. Lembrei que ela ainda amamentava e que passar por uma cirurgia naquele momento não seria o mais prudente. Não descartei a ideia, apenas pedi tempo e bom senso. Isso a deixou ainda mais furiosa. Ela disse que não queria esperar, que queria fazer a cirurgia imediatamente, que estava cansada de se ver daquele jeito. A discussão terminou sem acordo. Eu estava exausto, emocionalmente drenado. Naquela noite, decidi não dormir em casa. Atravessei a rua e fui para o salão de unhas. Não era confortável, mas eu precisava de espaço. Passei a noite ali, sentado em uma cadeira improvisada, pensando em como chegamos àquele ponto. Nos dias seguintes, a tensão não diminuiu. Conversávamos apenas o necessário por causa do nosso filho. Cada diálogo parecia carregado de ressentimento silencioso. Foi então que percebi outro comportamento diferente. Darian passava muito mais tempo no celular, principalmente nas redes sociais. No começo, não dei muita importância a isso. Eu achei que fosse apenas uma distração, uma forma de ela se desligar um pouco. Com o tempo, comecei a reparar em quem ela seguia. A lista de perfis começou a se encher de caras fitness, homens com corpos trabalhados, rotinas de academia, fotos extremamente bem produzidas. Isso não me incomodou. Logo entendi que podia ser uma fonte de motivação para ela, algo aspiracional. O problema não foi o fato de seguir esse tipo de perfil, mas a quantidade. Eram muitos, e a interação era constante. O que realmente me deixou desconfortável foi quando reconheci um deles. O nome dele era Gary. Ele trabalhava comigo. Era o típico colega musculoso, sempre falando de academia, dieta, suplementos. Nunca fomos amigos próximos, apenas colegas educados de escritório. Um dia, quase por acaso, vi o nome dele no celular da Darian. Ela não apenas o seguia, curtia praticamente todas as fotos e ainda comentava com emojis de fogo. Foi aí que algo dentro de mim se acendeu. Não fiz escândalo naquele momento. Não disse nada. Apenas observei e fiquei em silêncio, tentando entender se eu estava exagerando ou se, de fato, algo estava ultrapassando um limite. Depois de vários dias remoendo aquilo, percebi que não podia continuar guardando o que sentia. Isso não era saudável. Nem para mim, nem para nosso filho. E, por mais que naquele momento não parecesse, nem para a própria Darian. Minha intenção nunca foi provocar uma briga. Eu queria conversar com calma, de forma madura, como duas pessoas casadas que têm um filho juntas deveriam fazer. Durante dias, ensaiei essa conversa na minha cabeça. Repetia para mim mesmo que não devia acusá-la, que precisava perguntar e ouvir. Eu sabia que Darian reagia mal quando se sentia atacada, então tentei abordar o assunto pelo lado do desconforto, não da acusação. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que aquilo não terminaria bem. Naquele dia, cheguei em casa decidido a não adiar mais. Darian estava na sala, sentada no sofá, com o celular na mão. Nosso filho dormia no quarto. A cena parecia tranquila, quase normal, o que me deu uma falsa sensação de segurança. Sentei-me à frente dela e disse que precisávamos conversar. Expliquei, no tom mais neutro que consegui, que tinha percebido que ela vinha seguindo muitos homens nas redes sociais e que aquilo estava me incomodando. Perguntei diretamente por que ela comentava com emojis de fogo nas fotos do Gary, um colega do meu trabalho. A reação dela foi imediata e dura. Ela me olhou com impaciência, como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Sem levantar a voz, mas com uma frieza que eu nunca tinha visto nela, disse que fazia isso porque eles eram gostosos. Em seguida, acrescentou que ela não era a única pessoa que tinha engordado ultimamente, que eu também tinha. Inclinou-se levemente para frente e finalizou dizendo que, sendo sincera, eu nunca tinha sido um homem muito atraente, mas que agora estava pior ainda. Foi como se o tempo tivesse parado. Fiquei completamente imóvel. Não sabia o que dizer, nem como reagir. Aquilo não foi apenas uma crítica. Foi desprezo. Ela nunca tinha falado comigo daquela forma. Nem mesmo nas nossas piores discussões. Passaram-se alguns segundos em silêncio.
Eu tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Por fim, disse que me parecia que ela estava muito ressentida com a vida e comigo, que eu não entendia de onde vinha tanto ódio acumulado. Falei sem gritar, mas já visivelmente irritado. Isso só piorou tudo. Darian riu. Debochou. Disse para eu não ficar sentido, que ela só estava falando a verdade, que era assim que gostava de homens e por isso curtia aquelas fotos. E então ela disse algo que me quebrou por dentro. Pena que eu seja casada com você. Não foi um grito. Não foi dito no calor do momento. Foi uma frase dita com total naturalidade, como se não tivesse peso algum, como se o impacto emocional fosse irrelevante para ela. Ali eu perdi a paciência. Tudo o que eu vinha guardando havia meses saiu de uma vez. Disse que, se era isso que ela pensava, então nós iríamos nos divorciar. Não falei como ameaça, nem para intimidá-la. Falei porque, naquele momento, parecia a única saída lógica. Ela riu. Riu abertamente. Disse que eu era covarde demais para deixá-la, que se eu fizesse isso não faria diferença nenhuma, que ela era uma mulher independente, que tinha o próprio negócio e que não precisava de mim para nada. Foi isso que me fez explodir. Olhei fixamente para ela e disse que o negócio dela não era realmente dela. Que eu tinha pago o alvará, que eu pagava o aluguel do local, que eu tinha comprado os móveis. Disse que ela não contribuía com nada em casa, que o pouco dinheiro que ganhava fazendo unhas gastava com comida, e que era por isso que ela estava gorda. No instante em que falei isso, soube que tinha cruzado uma linha. Não porque não houvesse alguma verdade no que eu disse, mas porque falei movido pela raiva, não pela razão. Darian se levantou de um salto, pegou um copo que estava sobre a mesa e o arremessou com força na minha direção. Não tive tempo de reagir. O copo bateu na parede e se estilhaçou. Um dos cacos me atingiu no antebraço. Senti a ardência na hora. Em seguida, vi o sangue. Ele começou a escorrer rápido. O corte era profundo. Nesse momento, nosso filho começou a chorar no quarto. O som foi desesperador, como se todo o caos tivesse se concentrado naquele choro. Darian ficou paralisada ao ver o sangue. O rosto dela mudou completamente. Em questão de segundos, passou da raiva para o pânico. Começou a pedir desculpas, dizendo que não queria me machucar, que foi por impulso, que não pensou no que estava fazendo. Eu mal a escutava. A única coisa em que eu conseguia pensar era no nosso filho. No fato de ela ter arremessado um objeto com violência enquanto ele estava dentro de casa. No fato de ter perdido completamente o controle. Pela primeira vez, não me senti apenas ferido como marido, mas genuinamente preocupado como pai. Naquele momento, pensei algo que jamais imaginei pensar sobre a mulher com quem me casei, que ela podia ser perigosa. Não quis discutir mais. Fui direto ao quarto, peguei meu filho nos braços enquanto ele continuava chorando e apanhei uma bolsa de fraldas qualquer. Daria me seguia, chorando, repetindo que sentia muito, que eu não fosse embora, que a gente conversasse. Eu não respondi. Não confiava que a situação não pudesse escalar de novo. Com o braço sangrando, saí de casa com meu filho. Eu precisava tirá-lo dali. Precisava garantir que ele estivesse seguro. Fui direto ao médico. Fui atendido imediatamente. O corte precisou de vários pontos. Enquanto o médico suturava meu braço, eu segurava meu filho e olhava para o teto, tentando assimilar tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia parar de pensar em como uma discussão verbal tinha se transformado tão rápido em violência física. Quando terminaram, enfaixaram meu braço e me deram orientações básicas. Saí do consultório com uma sensação estranha. Havia dor física, sim, mas, acima de tudo, uma clareza incômoda. Algo tinha se quebrado de um jeito que eu já não podia mais ignorar. E, dessa vez, não era apenas entre Darian e eu. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Quando cheguei, já era tarde. Minha mãe abriu a porta e, só de me ver, soube que algo grave tinha acontecido. Não perguntou nada de início. Apenas me deixou entrar, pegou meu filho com cuidado e o embalou como se ele fosse a coisa mais frágil do mundo. Meu pai apareceu logo depois.
Olhou para o curativo, para o meu rosto e para o silêncio com que me sentei no sofá. Não precisou de mais nada. Naquela noite, dormi pouco. Não porque não conseguisse dormir, mas porque toda vez que fechava os olhos, via o copo voando, ouvia o choro do bebê e sentia a ardência do corte. Minha mãe cuidou do meu filho durante a madrugada. Vê-la fazer isso me trouxe uma tranquilidade que eu não sentia havia meses. Pela primeira vez em muito tempo, não havia gritos, não havia tensão constante, não havia medo de dizer algo errado. Na manhã seguinte, com a cabeça um pouco mais clara, tomei uma decisão definitiva. Liguei para um advogado. Não foi uma ligação impulsiva. Eu já vinha considerando essa possibilidade havia algum tempo, embora nunca tivesse imaginado que seria dessa forma. Contei tudo em detalhes, a mudança no comportamento da Darian, os insultos, as humilhações, a discussão, o copo, o ferimento, o choro do bebê. Mostrei o relatório médico e as fotos do corte. Também expliquei como estava a situação financeira. A casa era minha antes do casamento. Eu pagava absolutamente tudo, inclusive o salão de unhas. O advogado foi direto. Disse que o ocorrido era grave, especialmente por haver um menor envolvido. Não se tratava apenas de um conflito conjugal, mas de um episódio de violência doméstica. Recomendou que eu agisse rápido e documentasse absolutamente tudo. No mesmo dia, iniciamos o processo de divórcio e a ação correspondente. Quando Darian soube, perdeu completamente o controle. As ligações começaram quase imediatamente. No início, eu não atendi. Depois vieram as mensagens. Em questão de minutos, ela passou de pedidos de perdão para insultos. Dizia que eu estava exagerando, que era um drama desnecessário, que eu estava tirando o filho dela. Depois, o tom mudou. Vieram as ameaças. Ela dizia que ia me denunciar, que inventaria coisas se fosse preciso, que ninguém acreditaria em mim, que eu não sabia com quem estava me metendo. Cada mensagem era mais errática que a anterior. Ficava claro que ela não estava pensando com lucidez. O advogado me disse algo muito simples. Não responda. Grave tudo. E foi o que fiz. Cada ligação, cada mensagem de voz, cada ameaça ficou registrada. Eu não intervinha, não discutia, apenas escutava. Era difícil, mas necessário. O que mais me impactou não foi a agressividade em si, mas a facilidade com que ela transitava do choro para a fúria. Não havia meio termo. Enquanto isso, tomei outra decisão importante. Fui até o salão de unhas. Tudo o que havia ali tinha sido pago por mim. Legalmente, era meu. Não fui com intenção de vingança nem de provocar conflito. Fui com calma, acompanhado de um amigo, e desmontei tudo. Móveis, mesas, cadeiras, equipamentos. Não quebrei nada, não fiz escândalo. Apenas retirei o que me pertencia. Também deixei de pagar o aluguel do local, conforme a orientação do advogado. Eu não tinha obrigação nenhuma de continuar arcando com aquele custo. Quando Darian descobriu, a reação foi explosiva. As ameaças voltaram, dessa vez ainda mais agressivas. Ela dizia que ia me destruir, que faria eu me arrepender, que eu nunca mais teria paz para ver meu filho. Tudo ficou gravado. Cada palavra. O processo legal foi longo e emocionalmente exaustivo. Não vou mentir. Houve dias em que duvidei, não da decisão que tomei, mas da minha própria resistência. Criar um bebê, trabalhar, lidar com advogados e ouvir ameaças constantes não é fácil. Meus pais foram fundamentais nesse período. Sem eles, não sei como eu teria conseguido passar por tudo isso. Quando chegou o dia do julgamento, tudo estava devidamente documentado. Foram apresentadas as gravações, o laudo médico, as fotos do ferimento, os comprovantes de pagamento da casa, do salão e dos móveis. Darian tentou se defender dizendo que havia sido provocada, que tudo não passou de uma discussão normal de casal, mas os fatos falavam por si. A violência existiu. O risco para o menor foi real. E o comportamento dela depois do ocorrido não ajudou em absolutamente nada na própria defesa. O juiz foi claro. O divórcio foi concedido.
Eu não precisei pagar nenhuma compensação financeira. A casa permaneceu em meu nome, já que era minha antes do casamento. Darian foi legalmente retirada do imóvel e, após avaliar todo o contexto, a justiça me concedeu a guarda total do meu filho, com visitas supervisionadas para ela até nova decisão. Não senti alegria ao ouvir a sentença. Senti alívio. Um alívio profundo, pesado, quase triste. Não era a vitória de alguém sobre outro. Era o encerramento de algo que nunca deveria ter chegado a esse ponto. Hoje, moro sozinho com meu filho. Meus pais continuam me ajudando muito. Adaptar-me à vida de pai solteiro não foi fácil, mas é estável. Existe rotina. Existe silêncio quando precisa haver silêncio. Existe riso sem medo. Durmo melhor. Trabalho melhor. E, acima de tudo, minha casa voltou a parecer um lar. Darian tentou entrar em contato algumas vezes, mas tudo agora passa pelos canais legais. Não há mais ligações de madrugada, nem insultos, nem ameaças diretas. Existe distância, e, por mais duro que pareça, essa distância é necessária. Escrevo isso não para demonizá-la, mas para deixar registrado algo que aprendi tarde demais. Amor não justifica humilhação, e costume não deve ser confundido com estabilidade. Quando a violência, mesmo que uma única vez, já não se trata apenas de uma relação que deu errado, trata-se de segurança. E quando há um filho envolvido, a prioridade é clara, mesmo que doa aceitar. Comentário, Gold, The Reddit. Isso aqui não é briga de casal, é falta de caráter com violência envolvida. Quando o respeito acaba, o amor vira só desculpa para aguentar abuso. Arremessar objeto dentro de casa, com um bebê presente, não é impulso, é perigo. Ele não ganhou nada. Ele se salvou e salvou o filho. Fica a lição. Quem normaliza a humilhação sempre acha que nunca vai passar do limite, até passar.